Queridos, louvado seja o nome do Senhor, que tem sustentado a nossa vida. Certamente, final de ano são dias bem corridos para todo mundo, né? Confraternização disso, daquilo outro, e muitas atividades, muita coisa. Ontem nós tivemos uma programação maravilhosa, não é? O nosso encontro de casais. E interessante que a gente apresentou aquele livro, né? Casados e Felizes, né? Foi sorteado esse livro. E nós estamos hoje cansados e felizes, né? Quase esse livro, né? Mas estamos firmes na presença do Senhor e nos caminhos do Senhor, amém? E vamos continuar, porque o cansaço ele faz parte da vida cristã, faz parte da nossa vida, mas estamos felizes de estarmos na presença do Senhor, nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrir as Escrituras comigo, no texto do profeta Isaías, no capítulo de número 7. Os irmãos têm percebido que nós temos cantado muito a respeito do Messias, a respeito do nascimento de Jesus. No domingo passado nós expomos, né, o texto de Gênesis, capítulo 3, onde falava sobre a semente da mulher, né, ali o proto-evangelho que já apontava para aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente, né, apontando para a pessoa do nosso Salvador, que de fato veio, a profecia se cumpriu. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a profecia do profeta Isaías a respeito do Messias, a respeito daquele que viria, como nós falamos no domingo passado. Então nós iremos ler um versículo, versículo 14 do capítulo 7, primeiramente. Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Agora, folheie sua Bíblia e vá para o capítulo 9, a partir do versículo 1, que também é um texto profético a respeito da vinda do Messias. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar mais uma vez, pedir que o nosso irmão Júnior faça uma oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite. Vamos orar? Amém. Queridos, há algum tempo atrás, eu estava pregando num grupo familiar, né? Interessante que, às vezes, quando nós nos reunimos em pequenas reuniões na igreja ou em algum local, sempre nós temos ali a meditação bíblica, e eu confesso aos irmãos que, depois de um tempo, não é tão acostumado a fazer aquilo, teve um dia que eu estava assim, bem desanimado, assim, bem cansado, mas ainda assim eu fui e eu fiz aquela meditação, sabe, assim, meio devagar, quase parando, e foi meio que no automático ali.
E aí passou-se, né, algumas semanas e passou, né? E aí um dia um casal lá na igreja foi dar um testemunho, né? Foi em outra igreja e o casal foi dar um testemunho e aí eu já parece que estava meio que desacreditado assim na pregação, tão cansado assim de falar, pregar e às vezes falava, será que ninguém está ouvindo? E aí o casal foi dar um testemunho lá na igreja, né? Chamaram o casal para orar e eles receberam um grande livramento, né? De uma cura do Senhor. E aí eles falaram assim, ó, naquele dia lá no grupo familiar, o pastor Cristiano deu uma palavra, né? E aquela palavra, né, foi tão profunda, né, que nos deu ânimo, né, diante daquela situação difícil que a gente estava vivendo. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo e disse, eu não posso deixar de acreditar no poder da palavra, no poder da pregação. E por mais simples que seja, por mais objetiva, por mais direta, por mais fácil que seja a compreensão da Escritura, ela sempre tem o poder de transformar as nossas vidas. E nós nunca podemos perder a expectativa de que aquela palavra ela vai transformar as nossas vidas. E ela vai fazer grandes coisas às nossas vidas. E nós não podemos desacreditar na fiel exposição da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. É claro que muitas vezes as pessoas elas procuram uma determinada igreja para ouvir aquilo que elas gostam. Não é verdade? Tem algumas igrejas que poderiam até ser denominadas igrejas da bênção, né? Porque só tem bênção lá, né? Só se fala sobre vitória, sobre triunfo, sobre prosperidade, e nem sempre se fala em santidade, em pecado, né? Em confissão de pecado, em arrependimento. E muitas pessoas elas vão para a igreja porque elas querem ouvir aquele tipo de palavra. Certo? Uma vez alguém chegou comigo e falou assim, ó, pastor, o senhor tem que pregar nesse texto. Eu fiquei, né, coisa estranha, né? Eu disse, mas por quê? Porque eu gosto muito desse texto, o senhor tem que pregar nesse texto, é o texto que eu gosto, né? E as pessoas, elas querem ouvir aquilo que lhes agrada, aquilo que vai trazer algum tipo de conforto, sem um comprometimento com Deus da palavra. Muitas das vezes nós queremos ouvir uma palavra e vamos atrás das bênçãos de Deus, mas nem sempre queremos ouvir e viver em intimidade com o Deus que abençoa. A gente quer as bênçãos, mas às vezes a gente não quer ter intimidade com aquele Deus que nos abençoa. E é exatamente o que acontecia nos tempos do profeta Isaías. O povo, ele não queria mais ouvir a voz de Deus. Ele queria ouvir palavras aprazíveis, agradáveis. E Deus levanta o profeta Isaías, levanta o profeta Jeremias para falar palavras duríssimas para o povo. E o povo não gostava, porque a palavra de Deus, ela sempre confronta a nossa vida. A palavra uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de renovação da nossa vida, de compromisso com Deus, de compromisso com a sua obra. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 30, o profeta, quando escreve, ele fala muito sobre isso, claramente sobre isso, Isaías 30, versículo 9. Porque povo rebelde é esse, o profeta diz, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes ou aos profetas, né? Não tenhais visões. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis. Profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Olha como o povo de Israel estava aqui. Eles não queriam mais ouvir a voz de Deus. Eles queriam palavras agradáveis, palavras aprazíveis. Por isso, Deus fala àquele povo que eles passariam 70 anos no cativeiro da Babilônia, pela sua desobediência, por abandonarem o Senhor, por abandonarem a aliança. Mas Deus não foi injusto, nem muito cruel ao fazer isto, porque antes de Deus pesar a mão sobre o seu povo, ele manda um profeta lá para chamar o seu povo ao arrependimento. E sempre foi assim. E o povo foi castigado e disciplinado por Deus porque não quis ouvir a voz de Deus. E Isaías é um profeta que se levanta 700 anos aproximadamente, né, da vinda de Cristo, para profetizar ao povo que ele iria para a Babilônia, mas
Tem uma coisa interessante na mensagem dos profetas. Deus nunca deixa de ser misericordioso. Deus nunca deixa de fazer promessas grandiosas para o seu remanescente fiel. Deus nunca, irmãos, ficou sem adoração. Deus sempre preservou um remanescente fiel. Nós não precisamos ser iguais à grande massa que adora a Deus de qualquer forma, porque sempre foi um remanescente fiel que continuou adorando ao Senhor, que continuou ouvindo a voz de Deus. E Deus, irmãos, de maneira gloriosa, Ele aponta para uma esperança para aquele povo que havia abandonado o Senhor. Ele aponta para aquele que viria. Ele aponta para o Messias, onde havia ainda esperança para o povo. E o Antigo Testamento, desde Gênesis, do texto que nós expomos domingo passado, passando por toda a lei cerimonial, tudo aquilo vai apontando para o Messias que viria. E é impressionante como o livro do profeta Isaías, escrito cerca de 700 anos antes, profetizou a vinda do Messias, o nascimento do Messias. E pensando nisso, irmãos, eu gostaria de pensar à luz desse texto, não a profecia em si, mas a salvação naquele que tem atributos gloriosos, como no texto que nós lemos. Então, a partir daquele que viria, da esperança do Messias, os seus atributos são extremamente confortadores para a nossa vida. Olhar para os atributos do Messias, daquele que viria, pode transformar e renovar a nossa vida, que talvez esteja longe de Deus, afastada das coisas de Deus. E nós podemos sim, à luz desse texto, olhar para Jesus, olhar para o Messias, e ter as nossas vidas transformadas por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele fez por nós, pela sua obra de salvação. Então, a partir dos atributos do Messias, eu gostaria de enfatizar a esperança para o povo de Deus que crê naquele que veio e que virá para buscar a sua igreja. Então, em primeiro lugar, o primeiro atributo do Messias é: o Messias é Emanuel. Não é isso que diz aí no capítulo 7, versículo 14? Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal para aquele povo rebelde e desobediente. Qual era o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E eu fico imaginando como que essa profecia estava no coração do profeta. Porque, irmãos, pensa Deus chegar e dar uma mensagem ao profeta dizendo assim, a virgem vai conceber e ter um filho. Não parece estranho? Como que isso pode acontecer? Não se sabe necessariamente se Isaías tinha a convicção, a compreensão total do que ele estava profetizando. Como assim a virgem conceberá e dará à luz um filho? Para quem que a Escritura está apontando aqui? Para o nascimento de Jesus. Quanto tempo? 700 anos antes. Por que isso é possível? Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é o Senhor da história. Ele governa soberanamente e Ele tem todo o poder para cumprir as suas promessas. E Ele é o Emanuel, é um sinal, o sinal de que viria aquele que salvaria o seu povo, que estaria com o seu povo. E Ele veio e nasceu de uma mulher virgem, justamente para cumprir a sua missão de salvação, de redenção que Ele já tinha prometido desde Gênesis, daquele que viria da semente da mulher. E ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A profecia não aponta apenas para o Messias, mas aponta para aquele que estaria conosco em todo o tempo, para aquele que nunca abandona o seu povo, para aquele que está sempre ao lado do seu povo, para aquele que nos auxilia, que nos ajuda, que renova sobre nós todos os dias a sua graça, o seu cuidado, a sua misericórdia. E o cumprimento dessa profecia está registrado em Mateus, capítulo 1, versículo 20 a 23. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Que profeta é esse? Isaías. E ele repete o mesmo texto: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aponta para aquele que vai estar sempre com a gente, nos ajudando, cuidando, nos abençoando. Significa dizer, irmãos, que nós nunca estaremos sozinhos. Porque aquele que veio cumpriu a sua missão. A gente nunca vai estar só. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida nós nos sentimos solitários, não é verdade? Parece que tudo está acontecendo e parece que a gente se vê sozinho no meio de um deserto. Mas o Senhor estará conosco no meio do deserto. O Senhor estará conosco no meio da tempestade. Assim como Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá naquela fornalha. Assim como o Senhor sempre esteve com o seu povo, guiando, direcionando o seu povo. O Messias que veio sempre estará conosco. Ele nunca nos deixará. Quando Ele ressuscita e antes de ser assunto aos céus, Ele reúne os seus discípulos e Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. E lá no final o que Ele diz? Qual é a promessa de Jesus? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que tem o Senhor, que ama ao Senhor, nunca estará sozinho. O segundo atributo do Messias é que ele é a luz do mundo e o Pai da eternidade. Capítulo 9, versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sem Deus na nossa vida, irmãos, nós viveremos em trevas, em densas trevas. A única esperança para o homem é o Senhor Jesus, é o Messias que veio. Ele é o único que pode trazer luz para as nossas trevas. A vida sem Deus, ela pode ser momentaneamente prazerosa. A vida sem Deus, ela pode até trazer alguns prazeres em virtude do dinheiro, dos bens materiais, do status social, mas ela sempre será uma vida de trevas. Sempre faltará alguma coisa. Sempre faltará que a sua vida seja iluminada, e a única forma de ela ver a luz é o Messias que já veio. Porque disse Jesus, João capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Somente Jesus pode tirar você dessas trevas e te transportar para a luz, para ver o quão glorioso é viver na presença do Senhor. O quão glorioso é você viver para a glória de Deus. Saber que tem um Deus que se relaciona, que cuida de você. Esse é o nosso Deus. Muitas pessoas acreditam que não precisam de Deus, que vivem como se Ele não existisse. Mas essas pessoas estão mergulhadas nas trevas, porque somente o Messias pode nos dar, à luz desse texto, a vida eterna, porque outro atributo dele é que ele é o Pai da eternidade. Somente o Messias, irmãos, pode nos conceder a vida eterna, porque foi ele que veio a este mundo e que pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso que ele é conhecido como o Pai da eternidade. Não existe, irmãos, outra forma de obter a salvação a não ser por meio de Jesus Cristo, do Messias que veio. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não existe outro caminho que nos conduz a Deus, a não ser Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. Ele é o Pai da eternidade.
Outro atributo do Messias é que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele é conhecido como Deus forte. Observe o versículo 6 do capítulo 9 de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte. Ele tem o governo sobre os seus ombros. Por quê, irmãos? Porque ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Existe um Deus que é o Senhor da nossa vida. Existe um Deus que é o Senhor da história, que é soberano, que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Por mais que olhemos ao nosso redor e possamos perceber e entender com os nossos olhares humanos que tudo está fora do lugar, para Deus está tudo exatamente onde deveria estar. Porque Ele é o Senhor da história. Ele que conduz todas as coisas, porque o governo está sobre os seus ombros. Por que esse Deus é capaz de cumprir a sua promessa? Que durou 700 anos, ou 4.000 anos, se considerarmos o texto de Gênesis, que vimos domingo passado do proto-evangelho. Por que esse Deus é capaz de cumprir exatamente tudo aquilo que Ele falou, que Ele prometeu? Porque Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele reina sobre a nossa vida. Ele reina sobre toda a sua criação. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é conhecido em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, como o soberano dos reis da terra. Não há rei, não há presidente que se compare ao nosso Deus. Ele reina sobre tudo. E sabedores de que Ele reina, de que Ele governa, isso deve servir de consolo para a nossa vida. Porque quem governa este mundo, irmãos, é o nosso Deus. Quem governa a história e conduz a história é o nosso Pai. Um Pai que tem prazer de cuidar dos seus filhos, de abençoar os seus filhos. E muitas das vezes Ele não nos priva de tribulações, mas Ele estará conosco em toda a tribulação, cuidando da gente. E esse Deus que conduz a história afirma categoricamente em sua palavra que tudo vai terminar bem para os seus filhos. Tudo vai terminar bem para aqueles que amam ao Senhor e entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor, seu Deus. Porque Ele diz que no último dia o Senhor mesmo virá. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E assim nós vamos estar para sempre com Ele. E Ele cumpre as suas promessas. Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus forte. E outro atributo dele, irmãos, é que Ele é conhecido como maravilhoso conselheiro. Conforme o versículo 6 diz, o seu nome será maravilhoso conselheiro. Por quê, irmãos? Porque os seus ensinamentos registrados na Escritura são fonte de vida e transformação para as nossas vidas. Você quer ter uma vida abençoada? O maravilhoso conselheiro nos deixou essa palavra aqui. Porque os seus desígnios, a sua palavra, ela é vida. E vida em abundância para todo aquele que olha para este livro e entende que este livro é a palavra de Deus. E esse livro, irmãos, ele é poderoso, com auxílio do Espírito Santo que habita em nós, para conduzir a nossa vida nessa terra, para nos fazer caminhar segundo a vontade de Deus. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Ele é um conselheiro maravilhoso. Muitas das vezes nós não sabemos como agir diante das situações da vida, porque não conhecemos a palavra de Deus, porque não conhecemos o Deus que se revela nessa palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra, os conselhos maravilhosos do nosso Deus,
nós temos a nossa vida transformada. Mas aqui tem um ponto muito importante para a nossa vida. Não basta você conhecer esse livro, você precisa viver esse livro. Talvez esse seja o nosso grande problema, porque nós ouvimos da Escritura semanalmente, mas nem sempre nós a praticamos, nós colocamos em prática no nosso dia a dia. A Bíblia fala que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e por vezes nós não amamos. A Bíblia fala que nós precisamos praticar e exercitar o perdão, e nem sempre o fazemos. A Bíblia fala que nós precisamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, e nem sempre fazemos. A Bíblia fala que nós precisamos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, e nem sempre somos. Então não basta nós conhecermos a Escritura, nós precisamos viver a Escritura. Nós deveríamos olhar para este livro, irmãos, e ter na palavra de Deus uma pérola, um tesouro para as nossas vidas, algo de valor que de fato é um valor inestimável para cada um de nós. Que possamos olhar para este livro como Davi olhava, quando ele diz assim no Salmo 19, versículos 7 a 10, Davi diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aí ele diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Você quer ter uma vida realizada, com contentamento? Olhe para o Messias, que nos deixou essa palavra, porque o seu conselho, ele é maravilhoso para nós. Que nós possamos, irmãos, ao invés de ouvirmos as últimas novidades da TV, de ouvirmos os artistas espalhados por aí, de ouvirmos o que esse mundo tenta impor para nós fazermos e sermos e pensarmos e concebermos como verdades para a nossa vida. Possamos ouvir a voz de Deus revelada na Escritura, porque essa palavra, irmãos, é que restaura a nossa alma. Essa palavra é que nos dá sabedoria. Essa palavra é que ilumina os nossos olhos, porque o conselho do Senhor, ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E o último atributo que eu quero destacar aqui é que o Messias é também conhecido na Escritura como o príncipe da paz, conforme o versículo 6. Por que ele é chamado de príncipe da paz? Porque somente o Senhor Jesus é capaz de conceder uma paz que excede todo entendimento, como Paulo diz à igreja dos Filipenses. Porque a paz que Deus concede aos seus filhos, ela não é uma paz como esse mundo entende. Porque a paz nesse mundo, ela é condicionada pelas situações da vida. Se está tudo dando certo, se está tudo bem, se você olha na sua conta bancária, aqueles que não conseguem olhar para a sua conta bancária e ver um número bom, bonito lá, você olha assim e fala: puxa vida, que bênção! Mas quando você olha que você vê os números negativos, com menos na frente, os números vermelhos, acaba a sua paz. Às vezes você está bem, você vai trabalhar disposto, como amanhã, segunda-feira, você acorda, poxa, mais uma semana de trabalho, e quando você chega lá, o seu chefe já vem de sola em cima de você. E você estava em paz e acaba a sua paz na hora. Essa é a paz desse mundo. É a paz que depende das situações, das circunstâncias da vida. Mas a paz de Cristo, irmãos, o príncipe da paz, é diferente, porque ela não depende das situações da vida, porque é a paz de Deus que excede todo o entendimento. É por isso que Jesus, ele diz, em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração e nem
se atemorize. A Escritura nos ensina que a paz de Deus, ela é incondicional. Logo, irmãos, nós podemos descansar e desfrutar da paz de Cristo, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque nós sabemos que Ele reina, nós sabemos que Ele está no controle, nós cremos e temos expectativas que esse Deus que nos ama mudará a nossa sorte, por isso nós descansamos nele. Nós nos alegramos nele, porque Ele está no controle. Por isso nós podemos e devemos desfrutar, irmãos, da paz de Deus, que excede todo entendimento. Por vezes nós andamos perturbados pelos problemas que advêm sobre a nossa vida, sobre a enfermidade, sobre talvez problemas conjugais, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas financeiros. Mas não permita que isso deixe de você experimentar a paz de Cristo, que excede todo entendimento, e nós desfrutamos dessa paz entendendo que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está cuidando de nós em todo momento. Lembra quando os discípulos estavam naquele barco, quase a afundar diante daquela tempestade? Eles chegam com Jesus, e um dos evangelhos diz assim: Senhor, o Senhor estava fazendo o quê enquanto estava aquela tempestade horrível? Jesus estava lá desesperado também? Será que ele estava lá falando assim: rapaz, eu vou morrer antes, eu pensei que eu ia morrer na cruz, agora eu vou morrer afogado? Era isso que Jesus estava pensando? O que Jesus estava fazendo enquanto os discípulos estavam desesperados? Ele estava dormindo, irmãos. E Marcos, o evangelista Marcos, diz que ele estava dormindo sobre o travesseiro, ainda pegou uma coisa mais confortável para dormir. Por que, irmãos, que os discípulos estavam tão desesperados e Jesus repreende eles? E eles chegam com Jesus e falam assim: Senhor, Tu não te importa que nós pereçamos? Quantas vezes, diante da angústia, a gente é tomado dessa aflição, não desfruta da paz de Deus, e a gente meio que reage, eu falo até para Deus: Senhor, o Senhor não se importa com a gente? Olha o meu sofrimento, Senhor, eu estou te servindo. E eis que te digo, meu irmão e minha irmã, quanto mais nós servimos a Deus, mais difícil é a nossa vida. Por quê, pastor? Não faço a menor ideia. Por que quanto mais eu busco a Deus, por que quanto mais tempo eu invisto em oração, na presença de Deus, na palavra de Deus, a vida é mais difícil? Por quê, pastor? Não sei. Não sei te responder. Mas eu sei que nós podemos descansar na paz de Deus, que excede todo entendimento. Quem disse, irmãos, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, foi o príncipe da paz, que reina, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós precisamos confiar no Senhor, que Ele está no controle. Ele nunca nos prometeu uma vida fácil, mas Ele nos promete inundar o nosso coração com a sua paz. Descanse no Senhor, confie no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esses são os atributos do Messias profetizado por Isaías, que revelam e apontam para o nascimento daquele que veio. E tudo que nós precisamos fazer é descansar no Senhor, na sua obra de salvação, e ter uma vida cheia de Deus, marcada pela gratidão e obediência à sua palavra. Quem entende o que Cristo fez, vive cheio de Deus, em gratidão e obediência à sua palavra. E por fim, irmãos, dediquemos as nossas vidas a viver para Jesus, que é Emanuel, Deus conosco, que é a luz do mundo, que é o Pai da eternidade, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é o Deus forte, que é maravilhoso conselheiro e que é o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pelo seu nascimento, que mudou a história, mas mudou a nossa vida e mudou a nossa história. Amém, queridos? Vamos